Vamos lá. Nós falamos até os inibidores da enzima monoamino oxidase, né? Na nossa última aula. E hoje nós vamos citar algumas reações adversas, né? Primeira coisa que a gente cita como reação adversa desses inibidores da monoamino oxidase são tremores, né? Tremores, excitação, tá? O paciente pode apresentar essa polarização aí também de humor, tá bom? Excitação, insônia, hiperidrose. O paciente refere que está começando a suar muito também, tá bom? Ah, doutor, tá a palma da minha mão, parece que fica muito suado demais, tá? Algo do tipo, tá bom? Agitação e comportamento hipomaníaco, tá? Alguns vão apresentar também alucinações, confusão, convulsões, tá bom? Esse quadro convulsivo já é muito raro de acontecer. É raro, tá? Mas é aquele ditado, nunca diga nunca e nunca diga sempre, tá bom? Também neuropatias periféricas, tá bom? Podem vir a acontecer com esses pacientes também. Bom, o que mais o paciente vai te referir é o ganho de peso, porque vai ter um aumento de apetite, tá bom? Pode também aparecer lesão hepática aí, como também alguma sintomatologia referente à tontura, tá? Vertigem, cefaleia, inibição da ejaculação, isso que é muito importante, muito paciente também que começa a referir para você, doutor, depois que eu comecei a tomar isso aí, eu estou tendo problema para ejacular, tá bom? Bem comum esse inibidor da monoamino oxidase, tá bom? Entre fraqueza, fadiga, boca seca, visão turva, retenção urinária, tá bom? Racho cutâneo. Às vezes ele se queixa para você daquelas manchas avermelhadas também. E constipação, tá? Cuidados para os pacientes que usam esses inibidores aí, né? Primeiro quando a gente fala da tiramina, né? A mina pressora, que é um composto nitrogenado de tirosina, presente em alguns alimentos aí, pode provocar um aumento de pressão arterial, tá? Um aumento súbito. Então cuidado aí que esse paciente também pode ter crise hipertensiva, ok? Metabolizado pela enzima monoaminoxidase. E se alguém toma algum inibidor desse aí, come algum alimento rico em tiramina, pode ter crise hipertensiva, que a gente falou lá em cima, tá bom? Vamos lá. Interações medicamentosas e alimentares. O paciente pode ter algumas alterações do tracto gastrointestinal, tá bom? Vai depender do seu paciente também, se tem algum tipo de tolerância ou não, tá bom? Síndrome de reabsorção de serotonina também, tá? Essa interação já é mais complicada, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Percussores de aminas biogênicas, né? No caso da levodopa, tomar cuidado também, interação com a levodopa. Os agentes depressores centrais, quando a gente fala de anestésico geral, né? Sedativo, antistamínico, o próprio álcool, né? E potentes analgésicos, esses analgésicos que já são indicados para situações mais especiais. Alguns agentes anticolinérgicos, né? Os antiparkinsonianos aí, e também cuidado aí com as aminas simpático-miméticas, né? Quando a gente fala ali principalmente de efedrina, de anfetamina, tiramina, ok? A gente tem que ter um cuidado maior com isso daí. Bom, a reação da serotonina, né? Primeira coisa, o paciente pode começar a te referir um aumento absurdo da rigidez muscular, tá bom? Também hipertermia, esse paciente está mais quente, está mais hipertérmico. E também o colapso cardiovascular, mas isso aqui já é também
uma reação exacerbada aí, tá? Que é rara de acontecer, mas quando descontrolada essa reação aí pode levar o paciente a esse colapso cardiovascular. Tá bom? Temos um aumento aí do 5-HT, né? Administração concomitante de fármacos que aumentam a serotonina. Aí aqui a gente cita o antidepressivo mais o triptano, tá bom? O paciente pode evoluir para enxaqueca ou o próprio inibidor, né? Da monoaminoxidase mais aquela síndrome de reabsorção de serotonina também, tá bom? Aquele inibidor, né, da reabsorção aí desencadeia aquela síndrome toda, ok? Aqui entramos nos antidepressivos tricíclicos, tá? Você vai encontrá-los pela abreviação ADT, antidepressivo tricíclico, que ele vai inibir a receptação lá do 5-HT, né, e da norepinefrina da fenda sináptica através do bloqueio do transporte, tá? Aqui ele não só inibe a recaptação, mas como também inibe o transporte, tá bom? Do 5-HT e da NE. Bom, potencializa também a transmissão, né, tudo que engloba ali o 5-HT e a NE, ok? E ele é indicado num quadro mais grave de depressão, aquele caso que já está que já tem uma evolução clínica maior, é um quadro resistente, aquele paciente que não responde bem às outras medicações, tá bom? A gente fala de imipramina, desipramina, amitriptilina. Provavelmente alguém conhece alguém que toma amitriptilina para dormir, tá? Ou nortriptilina, também a clomipramina, ok? E aí o que acontece? Falando da seletividade, tá, desses ADT, desses antidepressivos tricíclicos, nós temos aí desde parte não seletiva até seletiva, né? O seletivo ele vai inibir somente a recaptação da NA, beleza? E o não seletivo ele inibe tanto a recaptação da NA e a da 5-HT, beleza? Quais que não são seletivos? Os não seletivos a gente cita a clomipramina, tá bom? A amitriptilina e a amipramina. Aí eu tenho o seletivo para NA, tá bom? E eu tenho o seletivo para NA, mas só que ele é um seletivo mais leve, tá? Ele não abrange a seletividade igual a da desipramina, tá? É a nortriptilina. Beleza, pessoal? Falando aqui agora dos efeitos indesejáveis e dos efeitos desejáveis. O que eu tenho que saber isso aqui? Porque o paciente vai vir com muita queixa para você depois, principalmente depois que inicia essa terapia antidepressiva. O paciente vem reclamando mesmo de muitos efeitos secundários àquela medicação, efeitos indesejáveis. Quais são os efeitos indesejáveis? Primeira coisa a gente fala que ele é o próprio antagonismo histamínico H1. Tá? Então o que acontece? O paciente começa a apresentar sonolência, ganho de peso, tá bom? Também o próprio antagonismo adrenérgico alfa-1. Então aquele paciente que começa a chegar com hipotensão, com tontura, a sonolência, beleza, a sonolência já vem lá do antagonismo mesmo do H1, tá bom? E também faz o antagonismo colinérgico, M1. Aí o que acontece? O paciente já chega com a queixa de constipação, doutor, tem 3, 4 dias que eu não vou no banheiro, tá? Visão turva, boca seca e também a sonolência, beleza? E quais são os efeitos desejáveis? O que eu preciso que essa medicação faça? Primeira coisa, né? Inibir a recaptação da tal da serotonina, ok? Ou inibir a recaptação da noradrenalina ou da norepinefrina, ok? Só que eu vejo aqui, ó, eu tenho os efeitos indesejáveis muitas vezes maiores, mas é aquele negócio que você tem que pesar na balança, né? O risco-benefício.
ok? Aqui eu tenho uma tabela de possibilidades que pode acontecer frente a cada medicação. Vou citar só algumas aqui, as mais usadas, né? No caso, a amitriptilina, tem ali uma taxa razoável de ganho ponderal, apenas uma taxa assim moderada para leve, assim, com respeito a convulsões, mas na parte de sedação, o que acontece? Eu já tenho um risco alto, tá? Já tenho 3 cruzes aqui com respeito a essa frequência, essa avaliação, a sedação, tá? E também 3 cruzes com respeito aos efeitos anticolinérgicos, tá bom? Aí eu tenho lá embaixo também, ó, aqui a desipramina. A desipramina tem um ganho ponderal dela muito baixo, tá? Tanto para convulsão, tanto para sedação, praticamente zero, tá? Só que os efeitos anticolinérgicos também muito baixos, beleza? Aí aqui eu tenho, ó, lá na amitriptilina, eu tenho uma medicação que ela tem uma alta taxa de probabilidade de causar hipotensão no meu paciente, efeitos cardíacos também, tá bom? E efeitos sexuais, mais ou menos, aquele paciente que chega referente que está com dificuldade para ejacular e tal, beleza? A desipramina, você já tem um menor risco para possíveis clínicas, a possível clínica, possíveis sintomas, sinais e sintomas cardiovasculares. Uma cruz para hipotensão, 2 cruzes somente para efeitos cardíacos adversos aí, tá? E 2 cruzes também para efeitos sexuais, beleza? Usos desses antidepressivos que não estão incluídos na bula, né? Vamos lá. Primeira coisa, ansiedade, pânico. Não está descrito o uso para ansiedade e pânico, né? Então a gente tem um antidepressivo específico como a clomipramina, a desipramina, a doxepina, tá? E a imipramina. Doutor, mas e a miligrama? A miligrama, o que acontece? É relativo de paciente para paciente. Isso aqui você vai palitar lá na psiquiatria, ok? Uso, no caso da bulimia, também eu uso, ó, amitriptilina, desipramina, imipramina, tá bom? Cataplexia ou narcolepsia. Tenho também aqui, ó, a clomipramina, tá? Desipramina. Posso usar também aqui, ó, a imipramina e a protriptilina, ok? Alguma dúvida, pessoal? De boa? Doutor, o que é narcolepsia? Alguma dúvida? De boa? Tranquilo, né? Doutor, o que é narcolepsia? Nunca vi isso daí, não. Narcolepsia tende a ser uma síndrome crônica com respeito ao sono que faz o paciente dormir em excesso, tá? Mas é aquele paciente que dorme quase praticamente em pé, tá bom? Essa é a definição, tá bom? Bom, vamos lá então. Temos também aqui uso para enurese. Doutor, que é isso, enurese? Enurese é quando o paciente é um tipo de incontinência urinária, tá bom? É um vazamento involuntário, tá bom? Que ocorre geralmente quando o paciente está dormindo, ocorre durante o sono, beleza? Praticamente a mesma medicação, amitriptilina, clomipramina e nortriptilina, tá bom? Enxaqueca também, nos casos de enxaqueca eu posso usar a amitriptilina, tá bom? Nortriptilina é aquele paciente que tem náusea devido a tratamento quimioterápico, tá bom? E neuralgia, dor crônica, também amitriptilina, desipramina, doxepina, imipramina, nortriptilina. Até mesmo eu posso usar em alguns casos de úlcera péptica, tá bom? Vamos lá.
Vai dar tempo, vamos entrar então nos inibidores seletivos da recaptação da serotonina, né? Essa sigla aí, ó, ISRS, inibidor seletivo da recaptação da serotonina. Geralmente a gente usa essa medicação, esse inibidor, naquele paciente que tem o clássico TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, crise de ansiedade, distúrbio alimentar, tá bom? Fobia social, síndrome do pânico. Até mesmo tratamos o paciente que sofre de ejaculação precoce com esse inibidor seletivo de recaptação de serotonina, tá bom? Qual que é a vantagem ao antidepressivo tricíclico lá? O que acontece? Apresenta dose tóxica alta, mais seguro, menos efeito colateral e maior seletividade, tá bom? Ele vai inibir somente ali, bem dizer, a recaptação da serotonina, beleza? Esses efeitos começam a ser perceptíveis, começam a ser relevantes a partir de 2 ou 4 semanas, tá bom? Após o início do tratamento. E ocorre ali alteração no número de receptores, tá bom? Tanto mesmo na própria sensibilidade. Ah, doutor, eu já tomei muita tal da fluoxetina, tá? Tá explicado então. Fluoxetina é uma das medicações que mais se passa para o tratamento quando o paciente começa aquele tratamento para obesidade, para aquele transtorno compulsivo, tá bom? O clássico também citalopram, tá bom? E a sertralina, beleza? E também temos aí a paroxetina e a fluvoxamina, beleza? Então esse grupinho aí, essa galerinha aí que faz essa inibição seletiva aí da recaptação de serotonina, beleza? Vamos lá. Nós temos aqui regiões de projeção da hipocretina e orexina, tá bom? Então eu tenho ali, começa tudo ali no hipotálamo, tá bom? Então eu tenho ali, ó, núcleo de RAF, onde vai ter ali a questão da reabsorção também de serotonina, tá bom? Bem ali na parte do bulbo ali, já no locus coeruleus, né? A norepinefrina e dopamina, bem na parte ali da área tegmental ventral. Beleza, pessoal? Vamos lá. Já entrar aqui na parte da agitação motora, tá? Pra gente ganhar tempo. Eu tenho o hipotálamo ali começando a atuar sobre o bulbo também, sobre o núcleo de RAF e sobre o núcleo de accumbens, tá bom? Consequentemente, eu começo a ter uma atuação ali na parte tegmental ventral com respeito à dopamina. Beleza? O que acontece? Esse núcleo de RAF, de serotonina, ele vai me influir diretamente lá na parte do córtex cerebral, lá, com respeito à vigília. Então aquele paciente que começa também a ter aquele problema em dormir pouco. Por isso que você vê às vezes paciente tomando fluoxetina, tá? Para conseguir fazer ele relaxar um pouco para dormir também. Beleza? Vamos lá. Esses inibidores são todos iguais? Bom, diga de passagem, não. Tá? Por quê? Porque eu tenho ali um mecanismo comum desses inibidores, certo? E aí eu tenho um mecanismo particular de cada inibidor. Eu tenho esse mecanismo, né? O CYP 3A4, CYP 2D6, tá bom? Eu tenho vários receptores ali, tem vários mecanismos envolvidos. E eu tenho uma maior seletividade, vai depender de cada
situação. Um exemplo da paroxetina. Eu tenho inibição dos IOS e do CYP, principalmente quando eu falo do 2D6, que é a parte que afeta na disfunção sexual. Beleza? Já a sertralina, eu tenho aumento do DA, ou seja, eu tenho alteração diretamente com respeito à energia do meu paciente, motivação e concentração. Por isso então que eu passo sertralina para aquele paciente que tenha um certo distúrbio de concentração. Sim, posso passar, tá bom? Já a fluoxetina, ela vai estimular a liberação da NA e da DA lá quando eu falo no mecanismo, no 5-HT2C. Beleza? Já a paroxetina, também eu tenho uma ação anticolinérgica dela que faz o aumento da NA com respeito à sedação. Beleza? Aí eu já tenho atuação frente ao mecanismo no IRN e no ACHM. Beleza? Bem complicado aqui quando eu falo desses inibidores, tá? Já é um ponto que a gente entra assim bem complexo para entender dentro da farmacologia. Beleza? Temos aqui algumas diferenças entre esses inibidores, tá bom? A gente vê aqui que essa totalização de diferença acaba sendo muito mínima entre um e outro inibidor, tá? A diferença é que você vai utilizar ele frente a cada patologia. Você vai distinguir ele frente à patologia mesmo que você vai usar, frente àqueles mecanismos de ação lá atrás que a gente viu, tá bom? Detalhe: quase todos têm efeitos secundários com respeito aos efeitos sexuais, tá bom? Citar também aqui esses inibidores da recaptação de serotonina e norepinefrina, tá? Que é quando o paciente não responde somente àquele inibidor da recaptação de serotonina, eu avanço esse tratamento aqui para inibição também da norepinefrina. Beleza? Quando existe afeição médica ou transtorno psiquiátrico comórbido. Aqui eu já tenho aquelas duas medicações, que é a venlafaxina e a duloxetina. Ok? Eu tenho ele como duas formas de atuar. Posso usar ele em baixa dose ou alta dose. Em alta dose eu vou inibir, eu vou fazer alteração lá na parte de recepção lá de reabsorção de norepinefrina. Tá bom? Já em dose baixa, eu vou inibir somente a recaptação de serotonina. Aí vai da patologia para eu dosar essa medicação. O que eu vou fazer? Beleza? 2 mecanismos antidepressivos são melhores que um só? Cara, depende. Tá bom? Por quê? Quando eu tenho múltiplos mecanismos, eu tenho efeitos colaterais. Depende da droga, vai depender do efeito colateral, depender da patologia. Eu vou ter que pesar tudo isso na balança. Tá? O exemplo aqui, ó, do inibidor da reabsorção da serotonina, né? Mecanismo seletivo específico: perda de efeitos colaterais ou perda de eficácia. Então é tudo dosado, tá? Já para fazer a inibição da serotonina e da noradrenalina é quando aquele paciente não está respondendo só a inibição da serotonina.
tá bom? Não tem porque às vezes eu associar dois, vai depender, tá bom? Depende o risco-benefício, às vezes é mais maléfico do que benéfico. Múltiplos mecanismos terapêuticos igual eficácia melhorada, tá? Ou seja, ou eu vou usar aquele que é específico, ou eu vou usar esse que é um pouquinho mais abrangente. Beleza? Onde eu uso essa medicação? Na neuropatia, onde o paciente tem aquela dor neuropática, tá bom? A eficácia e a tolerabilidade é melhor do que os inibidores lá do receptor da serotonina. E ele tem pouca afinidade pelo receptor H1, tá bom? O H1 muscarínico e o alfa-adrenérgico. Beleza? Reações adversas. Vamos lá. Tem ali as ações adrenérgicas, né? Fazem agitação, ativação motora e tremor, porque faz tem ali a questão do beta 1 e o beta 2 lá no cerebelo, no sistema nervoso, de uma forma englobada. Tenho ali receptor noradrenérgico na amígdala e no córtex límbico, por isso o paciente pode referir agitação depois do uso da medicação. Então eu tenho diminuição do tônus simpático, por isso o paciente começa a ter boca seca, constipação, retenção urinária. Como eu tive lá afetação de beta 1, então o paciente pode ter alteração de frequência cardíaca, tá bom? E também alteração de pressão arterial, porque começa a ter alteração também de centro cardiovascular lá no tronco cerebral. Beleza? Especificamente falando da venlafaxina, inibidor potente da recaptação da serotonina em dosagem média, né? E alta, ele é um inibidor da recaptação da nora. E o efeito adverso é o clássico, né? A náusea, a cefaleia, disfunção sexual, tontura, insônia, sedação, constipação, beleza? E a duloxetina, o que difere ela da venlafaxina é que, independente da dose que você vai usar, ele vai inibir a recaptação tanto da serotonina e tanto da nora. Não é igual o outro lá que em dose baixa inibe a recaptação da serotonina e em dose alta da nora. Aqui não, independente da dose, tá? Vai inibir a recaptação dos dois. Então, muitas vezes, dependendo aqui, os efeitos colaterais, os efeitos adversos podem ser um pouquinho mais potencializados, tá bom? Mesma coisa também, ó. Náusea, constipação, insônia, tontura, sonolência, sudoração, tá bom? Disfunção sexual, beleza? E alguns antidepressivos atípicos, que é a clássica bupropiona, que é um inibidor da recaptação da dopamina e da noradrenalina. Geralmente eu uso isso aqui naquele paciente que tem depressão e ansiedade, tá? Esse quadro clínico associado, beleza? Aí onde eu trato isso aqui? Como que eu trato o paciente? Que tipo de paciente que eu vou tratar? É aquele paciente que está tentando parar de fumar e não consegue. Então eu faço uma formulação para ter uma dose em liberação lenta, tá? Para tratar esse paciente. E ele tem menores efeitos adversos sexuais, tá bom? Temos ali também a miacerina, a trazodona, a nefazodona, a mirtazapina, tá bom? Mirtazapina, a ação dela é bem mais rápida que o da bupropiona. Ações indesejáveis, né? Efeitos indesejáveis com respeito aos inibidores atípicos. Como ele é um antagonista, ele faz um antagonismo estamínico H1, então o paciente começa a ter sonolência. Mesma coisa, tá? E começa a referir ganho de peso. O que acontece? O que eu preciso que essa medicação faça? O antagonismo do 5-HT1D, que é aumento da produção de serotonina. Ele fazer o antagonismo do alfa 2, tá bom? Vai aumentar a produção de nora.
O antagonismo do 5-HT3, então o paciente vai começar a ter menos náusea, menos vômito, tá bom? Menos sintomas gastrointestinais. E ele faz o antagonismo também do 5-HT2. Aí o paciente começa a ter um distúrbio de ansiedade menor, começa a ter menos pico de agitação, tá bom? Diminui os distúrbios do sono, o paciente começa a referir que está tendo uma noite de sono melhor, tá bom? Diminui a disfunção sexual do paciente, beleza? Ok, pessoal? E como a gente já citou a bupropiona e a mirtazapina, tá? Lá no geralzão, não vou entrar com vocês detalhado com ela aqui não, beleza?